Programa Despertar com Jesus, com o evangelista José Maria. Bem-aventurado é aquele cuja a transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado é o homem a quem o Senhor, ele não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos, pelo bramido em todo dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, e o meu humor se tornou em sequidão de estio. Eu confessei o meu pecado, e a minha maldade eu não encobri. Eu dizia eu confessarei as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Que Deus nos abençoe. Mais uma programação do programa Despertar com Jesus. Aqui nós lemos o Salmo 32, o rei Davi, dizendo a felicidade de um homem, que Deus tem dado a nós a graça e a misericórdia, porque mais um ano estamos iniciando aqui na presença do nosso Deus, e eu espero que esse ano seja melhor do que o ano que passou, porque o nosso Deus está conosco. Eu agradeço muito a nossa audiência em todos os lugares desse planeta, em especial ali em Moçambique, em todos os lugares. Que a graça de Deus seja com todos. Desejo a toda a nossa audiência um bom dia com o Senhor Jesus Cristo. Hoje é dia 6 de janeiro de 2026, o primeiro programa deste ano. Que Deus vai nos abençoar tremendamente, certamente vai. E eu espero que nessa audiência, nessa apresentação, eu digo, nós vamos ser muito abençoados. Que hoje eu quero falar de um assunto que Deus tem mexido muito na minha alma, no meu coração. Nós iremos hoje ler no livro de 1 Reis, no capítulo 22, do verso 1 ao verso 22. Mas, antes de nós ler a Escritura, nós iremos ouvir uma linda faixa musical com o cantor Silvan Santos, o hino intitulado Eu Vencerei. Aprendi que a vida não é fácil. Eu sei que é difícil prosseguir. Sei que quando tudo está bem, aí não falta nada, não falta ninguém. Amigos pra sorrir a gente sempre tem. Mas quando o plano dá errado, aí te julgam fracassado, e do teu lado não fica ninguém. Os amigos se vão, e quem sorria com você te deixa jogado à solidão. É assim. Nesse mundo de aparência só se vale o que se tem.
Quem tem muito vale muito e quem não tem não é ninguém. Nem por isso vou deixar de abater. Mas na lei de Deus, quem se exalta é humilhado e quem se humilha é exaltado. Com amigo ou sem amigo eu sempre vou lutar, na certeza que está comigo o grande Deus, Jeová. Eu vencerei. Vou lutar, vou insistir, eu sei que vencerei. Deus está comigo, meu fiel amigo, eu sei que vencerei. Qualquer dia esta muralha vai cair. Eu vencerei. A prova vai passar, a porta vai se abrir, então eu passarei. E como recompensa de todas as lágrimas que chorei, o troféu da vitória eu receberei. Neste mundo de aparência só se vale o que se tem. Quem tem muito vale muito e quem não tem não é ninguém. Nem por isso vou deixar de abater. Mas na lei de Deus, quem se exalta é humilhado e quem se humilha é exaltado. Com amigo ou sem amigo eu sempre vou lutar, na certeza que está comigo o grande Deus, Jeová. Eu vencerei. Vou lutar, vou insistir, eu sei que vencerei. Deus está comigo, meu fiel amigo, eu sei que vencerei. Qualquer dia esta muralha vai cair. Eu vencerei. A prova vai passar, a porta vai se abrir, então eu passarei. E como recompensa de todas as lágrimas que chorei, o troféu da vitória eu receberei. O troféu da vitória eu receberei. Estamos apresentando programa Despertar com Jesus, com o evangelista José Maria. Que a graça de Deus e a misericórdia do Senhor seja com todos que irão ouvir essa mensagem. Eu creio que aqueles que estiverem enfermos vão ser abençoados, vão ser curados. Os que estiverem perdidos terão a oportunidade de encontrar com a salvação. Os que estiverem tristes e aborrecidos, Deus poderá alegrar a sua alma, o seu coração, porque o nosso Deus é a felicidade de todo homem, de toda mulher. Então aqui nós temos a Escritura já,
que se encontra em 1 Reis, capítulo 22. E estiveram quietos 3 anos, não havendo guerra entre a Síria e Israel. Porém, no 3º ano, sucedeu com Josafá, o rei de Judá, ele desceu para o rei de Israel, que era o Acabe. E o rei de Israel disse ao seu servo: não sabe vós que Ramote de Gileade é nossa, e nós estamos quietinho, sem tomar da mão do rei da Síria? Então o rei Josafá, e disse então ao rei Josafá, que é o rei de Judá: irás tu conosco nessa peleja a Ramote de Gileade? Disse o Josafá para o rei de Israel: serei como tu és, e o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. Disse mais o Josafá para o rei de Israel: consulta primeiro, porém hoje a palavra do Senhor. Isso é Josafá falando para o rei Acabe: consulta primeiro o Senhor. Então o rei de Israel ajuntou os profetas, que era quase 400 homens, disse: irei a peleja contra Ramote de Gileade, ou deixarei de ir? E disseram os profetas, lá de Acabe: sobe, pode subir, porque o Senhor os entregará na mão do rei. Disse, porém, o Josafá: não há ainda algum profeta do Senhor, qual possamos consultar? Então disse o rei de Israel a Josafá: ainda há um homem por quem podemos consultar ao Senhor, mas porém eu aborreço ele, porque ele nunca profetiza bem de mim, só coisas mal. Este é o Micaías, o filho de Elá. E disse o Josafá: não fale assim, ó rei Acabe. Então o rei de Israel chamou o eunuco e disse: vai lá, traz-me depressa o Micaías, o filho de Elá. E o rei de Israel e Josafá e o rei de Judá estavam todos sentados, cada um no seu trono, vestido com as vestiduras reais, na praça, à entrada da porta da Samaria. E todos os profetas profetizavam ali na sua presença. E Zedequias, o filho de Canaã, fez para si chifre de ferro e disse: assim diz o Senhor, com estes ferirá ao sírio até todos consumir. E todos os profetas profetizaram assim, dizendo: sobe, ó rei Acabe, a Ramote de Gileade, que tu prosperarás, porque o Senhor entregará na mão do rei. E os mensageiros que foram chamar o Micaías, falou dizendo para Micaías: vê, aqui as palavras dos profetas, dos 400 profetas de Acabe, é uma voz só. Prediz coisas boas para o rei. E seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles, e fala bem. Porém, Micaías diz: vive o Senhor Deus, vive o Senhor Deus, que me disser, isso eu falarei. E vindo ele ao rei,
o rei disse: Micaías, iremos a Ramote de Gileade e a peleja, ou deixaremos de ir? E disse o Micaías: sobe, será próspero, porque o Senhor entregará na mão do rei. E o rei disse: até quantas vezes conjurarei que me não fale senão a verdade, em nome do Senhor? Então disse ele: eu vi todo Israel disperso pelos montes, como uma ovelha que não tem pastor. E disse o Senhor: esse não tem pastor, e cada um torne em paz para a sua casa. Então o rei de Israel, que eu acabo, disse para Josafá: eu não te disse que ele nunca profetiza bem de mim, senão mal? Senhor eterno Deus, abençoa, Senhor, a minha vida aqui, esse homem indigno. Mas eu creio que o Senhor usa os indignos, Pai. Que o Senhor possa acrescentar aquilo que eu não puder explanar. O Senhor certamente vai explanar para todos. O Senhor é Espírito. O Senhor entra na alma, nas juntas e medulas de todos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu quero falar nessa oportunidade sobre consultar. A palavra consultar é verificar, checar se aquilo está correto. E aqui você viu na leitura, quero fazer o esboço porque não dá o tempo, que o rei Acabe, ele, seduzido pelo diabo, né? Você não vê? Até também nos nossos dias, quando nós estamos tão em paz, né? Tudo correndo bem, tudo correndo ao nosso favor. Aí de repente o diabo, ele seduz a pessoa, seduz outras pessoas para vir te importunar a tua alma, tirar a tua paz, tirar o teu sossego. Então o Acabe falou assim, falou pros servos dele lá, pros soldados dele lá, né? Você viu? Nós tá muito calmo, né? Que isso? Falou pros servos dele: está muito calmo. O diabo não gosta de calmaria não, gente. O diabo gosta de bagunça, de discrepância. É isso que o diabo gosta. Daqui a pouco nós vamos entrar nos assuntos aí. Então, aí ele falou pro servo dele: tá tão calmo, né? Aí ele chegou, o Josafá foi lá visitar o rei Acabe. A pior coisa na nossa vida que às vezes o ser humano faz é certas visitas diabólicas. Tem visita que você faz que é visita de Satanás. Então o Josafá foi lá visitar o Acabe e ele chamou Acabe para ir nessa guerra. Aí ele falou assim: não é melhor consultar a Deus? Consultar o Senhor? Aí Acabe tinha lá 400 homens, né? Tudo inspirado pelo diabo. Falou para eles assim: nós vamos nessa guerra de Ramote de Gileade. Os 400, eles estavam centrados ali no trono, o Acabe num e o Josafá no outro, e eles falavam só coisas boas de Acabe. O povo tem um provérbio de dizer aí que a voz do povo é a voz de Deus. Eu discordo. Nunca foi a voz do povo, é a voz de Deus. Isso é uma mentira do diabo. Então o Josafá achou estranho, né? E até o profeta William Marion Branham, que veio no espírito e virtude do profeta Elias, ele
pregou a mensagem intitulada O Som Estava Incerto. O som estava incerto. E aí, o Josafá falou, mas vem cá, mas estou estranhando, todo mundo falou bem. E Deus falava com o Josafá. Em algum lugar aí, tem alguém que não vai falar de acordo com esse playboy, com esse casado, com a mulher feiticeira, com a mulher mundana. É a Jezabel. Acabe era casado com a Jezabel, aquela mulher mundana, aquela mulher feiticeira, mulher diabólica. E o Josafá falou assim, mas tá estranho. Mas vem cá, você não viu que 400... Não, eu não tô confiando nesses 400, não. Aí, ele falou, tem um cara aí chamado Micaías. Ele tá em algum lugar. Então eu posso entrar nessa guerra. Mas, primeiro eu quero ouvir esse homem. Aí o mensageiro que foi lá chamar o Micaías... Gente, Deus, ele não precisa de homem para pôr as suas palavras na boca dele, não! É o que está acontecendo hoje! Os evangelhos! O som tem certo! E mandaram chamar lá o Micaías. E o mensageiro lá, o Eunuco, falou assim, fala somente isso aqui. Ele falou, eu só vou falar o que Deus põe na minha boca. Rapaz, você está correndo um risco de morte. O Filho de Deus, eu queria que Deus tirasse de mim toda timidez. Eu queria que Deus tirasse de mim tudo que é incerteza. Eu queria que Deus me desse a sorte de um dia, se eu morrer massacrado. E o Micaías falou assim, eu não tô com medo de morrer, não. Aí ele foi lá. E que é interessante que ele falou, pode ir. Você não quer ir? Pode ir. Eu vi Israel disperso, como ovelha que não tem pastor. E o Josafá, nessa guerra eu não vou, não. Essa guerra tá cheirando mal, hein? Aí, vocês vão encontrar aqui, no mesmo capítulo 22, que aí o rei Acabe, ele pra ir nessa guerra, ele se disfarçou. Hoje, nós vemos muita disfarce no evangelho. Não dá mais em quem você confiar. Os pregadores estão cheios de disfarce. Aí o rei Acabe, você sabe que ele pensou assim, eu vou vestir de um traje de soldado e vou me filtrar lá no pelotão, que lá eles não vão me ver. Será que Deus, ele é que nem o homem que não enxerga as coisas? O homem tem vista curta, mas Deus não tem vista curta, não. Davi chegou a dizer, se eu vou lá para cima, lá ele me pega. Se eu descer lá pro fundo do mar, lá ele me acha. E Acabe então se vestiu de roupa de soldado e foi lá no meio do pelotão, se escondeu lá, porque ele é covarde. Ele estava se escondendo porque ele é covarde. Porque ele sabia que a mão de Deus ia pesar sobre ele. E ele foi lá, de repente, porque o profeta Elias, eu já falei aqui a respeito de Nabote, que ele consentiu na morte de Nabote. E Deus falou, através do profeta Elias. Agora, me desculpa, meus irmãos, meus queridos, eu não estou aqui nervoso e nem desabafando. O mundo está cheio de profeta. Tudo falsos profetas. Que a unção que está tendo mais no mundo hoje é a unção de falso profeta. Mas o profeta Elias falou assim para ele, aonde os cães lamberam o sangue de Nabote, vai lamber o seu também, tá?
E ele então foi na guerra, chegou lá um soldado, pegou uma flecha assim, não mirou nele não, mas Deus mandou, atira aqui nessa direção. Na hora que ele atirou na direção, entrou bem na barriga dele lá, e ele caiu morto naquele mesmo dia, e o sangue dele escorreu. Eu quero dizer, meu querido, Deus, Ele está vendo esse mundo aí perdido de religião. Eles não estão consultando a Deus. Quando um pregador põe uma mulher para ser uma pastora, põe uma mulher para ser uma missionária, põe uma mulher para ser uma apóstolo, ele não está consultando a Deus, ele está consultando a carne. Esse batismo aí, de São Mateus 28:16, que aquilo ali nunca foi batido, foi uma ordem que Deus deu para os discípulos lá, quando ele estava lá no cenáculo. Será que Deus ia ensinar uma coisa errada? Então, nós vemos hoje que tá tudo, o som está incerto. Nós encontramos também aqui uma passagem tão interessante, maravilhosa. Vocês lêem aí, ó, no livro de Gênesis, capítulo 24. Eu vou dar uma repassadinha rapidinho assim. Vocês vão encontrar que Abraão mandou o Eliezer, aquele damasceno lá, buscar uma moça para o seu filho Isaac, que era o filho da promessa. E ele foi lá buscar a moça numa terra longínqua lá, e ele chegou e falou ainda para Abraão, ó, diz assim, ó, e Abraão, seu servo, o mais velho da casa, que tinha no governo, ó, para que te vá e faça jurar pelo Senhor teu Deus dos céus e da terra, que não vai tomar para o meu filho mulher das filhas dos cananeus. E então, aqui para nós fazer um esboço assim rápido, quando chegou lá, aí o Eliezer falou assim, e se ela não quiser vir, ô Abraão, se ela não quiser vir, então não escolhe outra não. Não procura outra! Hoje nós estamos num mundo religioso que é cheio de opções. Deus só deu uma opção. Ou você vai pro inferno, ou você vai pro céu. Aí, ele até ainda falou aqui para a Rebeca, né? Se ela ia. E ela, primeiro, antes dela ir, ela deu água para os camelos do Eliezer e deu água para o camelo também que ela ia naquela viagem. Mas aquele rapaz falou assim, se não tiver, eu não vou tomar outra decisão. Aqui nós encontramos que o profeta, ele falou a respeito de um rapaz que era rico, né? Já contei essa história aqui já. Aí, esse rapaz, ele queria casar e ele foi nos bailes, né? Nos clube social, rico, né? Aí, ele queria casar, foi lá, procurou uma moça para casar. Ele olhava para aquelas mulheres e aquelas mulheres repudiavam a alma dele. E ele consultava a Deus, que ele queria casar, mas não aquelas mulheres que estavam naqueles clubes, naqueles bailes. Para ele não servia. Essas mulheres não tem coisa. Aí ele ia em outro clube também, era pior. Porque é assim, cada opção que você toma nesse mundo é pior. Nós fazemos as coisas sem consultar a Deus. Você pode ver que não tô aqui puxando brasa para os meus assados, não. Pode ver que há 60 anos atrás, há 50 anos atrás, não vou muito longe, tinha essas denominações chamadas Assembleia de Deus. Aí, passado o tempo,
houve as discrepâncias, as discórdias. Aí sai dali os indivíduos, sem consultar a Deus, eles vão e montam outra igreja, já com outro nome já. Daquela igreja lá, sai outro sem consultar a Deus e monta outra igreja, Assembleia de Deus, não sei o que era de fogo, e Assembleia de Deus dos Remi. É tanta opção que o homem tem, e cada vez mais a religião está indo de mal para pior. De Deus, querido, Deus não vem buscar paca, Deus não vem buscar multidões, Deus vai vir buscar minoria. Aí, esse rapaz aqui, ele querendo casar, ele pensou, meu Deus, mas já foi em tudo quanto é esses clubes da cidade aqui, e não tô conseguindo achar uma moça para me casar. Aí ele foi lá na fazenda do pai dele, e tava tendo umas festas lá, e tava tendo uns bailes lá. Por isso que eu falo, a decisão de Deus é uma decisão corretíssima. Eu falo com propriedade, já tomei muito na cabeça por ir atrás de outro. Quem anda por cabeça dos outros é piolho. Eu fui por cabeça dos outros. Quem anda na cabeça dos outros é piolho. E então esse moço falou assim, não, eu vou lá na fazenda do meu pai, parece que tá tendo umas festas lá. E ele foi lá nessas festas lá. E chegou lá, o baile tava lá, e ele olhava assim, aquele monte de moça, vamos falar a verdade, hein? Que traje, que dá até medo de falar. E então aquele moço ali, ele olhava para aquela moça lá e falava assim, mas não é possível. Até aqui tá contagiado, até aqui tá contaminado. E ele pensou, meu Deus, eu tô consultando, ver onde eu consigo uma moça. Aí ele estava lá, um dia lá, em cima do... Quem morou em fazenda, em sítio que eu morei, subiu no curral lá, né? Ficou sentado lá. E assim, distante, quem sabe uns 50 metros, 100 metros, tinha uma casinha de uma moça muito pobrezinha lá. E aquela mocinha, órfã, né? Aquela mocinha sem aparência. Naquela época as pessoas hoje não existem mais, né? A ciência evoluiu. Então, a gente lavava as vasilhas, era naqueles tachos, né? Aqueles tachos pretos lá, aquela coisa mais horrível que tinha no mundo. E ali então ela pegou aquele tacho de água, quando ela jogou assim, aquela moça descalça, toda descabelada, coitada, roupinha maltrapilha. Aí, Deus falou pra ele, vai, agora você consultou certo, pode ir lá. Aí ele chegou perto da moça, e ali, ele falou assim pra moça, moça, eu tenho a pretensão de casar, e eu não vi em nenhuma moça aqui na fazenda do meu pai quem me agradasse, e você me agradou. A moça baixou assim a vista, assim, pensou, meu Deus, será que o senhor não tá fazendo chacota? Será que você não tá com zombaria comigo não, moço? Olha aí, ó! Ai, mundão velho! Cheio de carnalidade! Cheio de estrela de Hollywood! Não, eu quero casar. Ó, se prepara, arruma o seu choval, que daqui um ano eu venho te buscar você. E as primas ali, então, olhava pra ela e falava assim, o que é isso, moça? Meu priminho, você é só uma bestinha que nem você, só uma tontinha que nem você mesmo, cair no fake news daquele moço lá de fazenda. Não, eu não caí em fake news, não. Hoje o que tá tendo muito aí hoje é fake news. Vem pra minha igreja. Opa, aqui, se você não tem uma bicicleta, logo você vai ter uma bicicleta pra andar. Se você não tem um carro, você vai ter um carro pra andar. Mas aqui, no livro do profeta Isaías, no capítulo 55, verso 6,
Está escrito assim, uma advertência. Busque ao Senhor. Busque. O Acabe não buscou o Senhor Deus, não. Ele buscou o Senhor dele. O mundo está cheio de Senhor desse mundo aqui. O Deus humano. E ele diz aqui, o Isaías diz assim, você busca o Senhor enquanto pode achar e invoca ele enquanto ele está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno e os seus pensamentos se converta para Deus, para o Senhor, e ele se compadecerá de você. Aqui também, hoje, nós vemos a prosperidade, né? Como que a prosperidade está num desaceleramento terrível dentro das igrejas. Por quê? Eles não consultam a Deus. Ô evangelista, você parece que gosta de ser pobre também? Se você não pode ter nada, fica quieto. Não é assim. Eu estou dizendo o que é verdade. Porque se você quer ser rico, pode ser rico, não tem problema não. Mas um dia o seu destino será tribulação e depois só Deus é quem sabe. Aqui no São Mateus 6:33, aqui foi Jesus Cristo que ele estava aqui na terra. Se você está achando que eu sou importunando você, estou sendo impertinente, eu não estou sendo. Quem importuna o homem no pecado, a mulher no pecado, é a palavra de Deus. E aqui está dizendo assim, São Mateus 6:33, mas busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Mas será que os nossos PhD, nossos LLD, será que eles estão buscando primeiro o reino de Deus e a sua justiça? Eu discordo. No assim diz o Senhor. Porque se essas igrejas estivessem buscando o reino de Deus e a sua justiça, as coisas, nós já estaríamos ido no arrebatamento. Nós não estamos vendo nada buscando primeiro o reino de Deus. O que nós mais vemos hoje, o apóstolo São Paulo chegou até a dizer, lá em 1 Timóteo, no capítulo 6, ele falou para Timóteo, Timóteo, você admoesta esses homens, esses pregadores, chamados pastores, sacerdotes, admoesta eles, porque eles vão se apegar. O apóstolo Paulo já falou que essa avareza do inferno, essa avareza do diabo, do dinheiro, ele vive isso entrando nas igrejas do mundo inteiro. Hoje tem igreja nos Estados Unidos que tem poço de petróleo, tem bolsas, tem na bolsa de valores, tem ações na bolsa de valores. Mas nós estamos vendo hoje, cada dia, o mundo numa desenfreada. E Paulo chegou até a dizer também para Timóteo, que foi 1 Timóteo capítulo 4, Timóteo, você prega, Timóteo, prega em tempo, você vai pregar também fora do tempo, Timóteo, porque vai chegar um tempo, Timóteo, meu filho, que o homem vão estar com comichões nos ouvidos. Os ouvidos dos homens estão tudo tampados. Eles não ouvem mais nada do que é de Deus, só ouvem o que é deles. Por quê? É que nem eu tenho falado que esses teólogos, né? Eles vão para esse seminário para se preparar, ficar de mostrar, ficar ali preparado para trazer um grande sermão. Mas o sermão que ele traz não traz salvação. A salvação, ela vem por uma palavra verdadeira. Os profetas nunca passaram o pano no pecado. Jesus Cristo também nunca passou o pano no pecado. Agora, hoje nós estamos nos dias que os pregadores, eles passam pano no pecado. Tem igreja aqui nessa cidade que seria muito melhor esse pastor pregar sua malinha e vazar no mundo.
Porque um homem que tá dentro da igreja, com 4, 5 mulheres lá, dizendo ser irmã dele, como que é isso? Lá, a palavra de Deus disse que nós não devemos desfraudar, não devemos descobrir a nudez de uma mulher se não tiver por conselho, se não casou com ela. Agora hoje, as igrejas tá tudo uma fantasia. Que Deus tenha misericórdia. Se um dia eu morrer, com certeza, essa palavra um dia vai ser mostrada no telão. Que Deus abençoe a todos. Que o Senhor ajuda, em nome de Jesus Cristo. Se você ainda não foi batizado, em nome do Senhor Jesus Cristo, procura lá no livro de Atos, você vai encontrar em nome de Jesus. Meu muito obrigado.